Senhoras e senhores, aumenta o som aí, ó. É a música tema do programa esses dias esse. Se nós é bom, é porque nós tem talento. Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo. Aí, moleque! Nós é bom, nós tem talento, nós é bonito. Não, essa parte aí esquece. É porque eu já começo a ficar iludido com esse povo que fica mandando mensagem aqui, ó. Os nossos telespectadores, eu acho que a Fernandinha paga pra eles R$1 de cachê pra ficar mandando mensagem aqui dizendo que o apresentador é bonito, que não sei o que lá, só porque veste aramis, aí fica mais ou menos, né? Fica arrumadinho, o bonitinho, que é o feio arrumadinho. Aí o pessoal acha que quer que eu fique convencido aqui nesse programa. Aumenta o som! Aumenta aqui no estúdio também, ô Mauro. Pela mão do Criador, reconheça meu valor, não é ter pedir perdão. Eu não me meto aonde é boa a música, é boa. A parte do refrão, Mauro Bruno. Bota a parte do refrão aí que diz que nós é bom aqui. Essa é a equipe brilhosa, a equipe inoxidável deste programa. Voador, Caburé, Wellington, Ivone, Sacrilégio, Sacramento, André, Misael, Fernandinha, Alessandra. Aí, ó. Aumenta. Se nós é bom, é porque nós tem talento. Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo. Não, voador, nós é bom, nós não é bom, voador, hein? Nós é bom, nós tem talento, não é não, velho? Nós é bom, nós tem talento, não é não? WhatsApp do programa 991968622. Facebook, a página aqui, ó, Geisael Marques. No Instagram, quem quiser perseguir, @Geisael_. Mas não persegue muito não, só um pouquinho, tá bom? Hoje já é quinta-feira já? Senhor, hoje é quinta-feira. Final do mês, final da semana já chegando. E já chega o final do mês também, né? Já passamos aí, hoje que dia é? Eu me perco, 20 de setembro, dia 20. Olha, um jovem identificado como Paulo Ricardo, 18 anos de idade. Ele fez refém a ex-namorada dentro do prédio da Universidade Estadual do Maranhão, lá em Balsas. Armado, o jovem invadiu a sala em que a jovem tinha aula e a manteve refém por horas. O Paulo não aceitava o fim do relacionamento. A polícia foi acionada e, junto com familiares, tentou ali negociar para que a jovem fosse libertada. A liberação só foi possível porque os policiais esperaram por um momento de descuido do jovem para conseguir desarmá-lo. Por telefone, o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar é o Coronel Medeiros. Ele falou com a nossa equipe e tem mais detalhes. A Polícia Militar ontem aqui na cidade de Balsas, 800 quilômetros da capital maranhense, realizou uma excelente ação através de 3 policiais e vários outros que nos ajudaram. Na negociação estava o Major Gilberto, o Major Jean Levi e Cabo Timóteo dentro da sala com Paulo Ricardo Lima, 18 anos, que não aceitou o fim do relacionamento, invadiu a sala onde sua namorada estudava, na Universidade Estadual do Maranhão, e tinha o intento de matá-la. Inclusive, nós tivemos uma conversa durante 8 minutos com ele, tentando fazer desistir do intento, mas o mesmo foi irredutível. No momento, as negociações que perduraram quase 3 horas, no momento de distração, o Major Jean Levi conseguiu segurar a arma juntamente com o Major Gilberto e Timóteo, que pularam no mesmo e conseguiram tomar a arma. Então, nenhum tiro disparado e 2 vidas foram preservadas pela Polícia Militar. A gente está aguardando chegar mais informações com a nossa equipe. A equipe da afiliada da TV Difusora lá em Balsas. Como é o nome da TV lá? Difusora mesmo, Fernandinha? TV Difusora de Balsas, que está fazendo matéria. A gente, se não der tempo de passar no nosso programa, mas ao longo da programação da TV Difusora, especialmente no Jornal da Difusora às 6h55, a gente traz mais informações a respeito desse caso, que é mais um caso envolvendo violência contra a mulher. E que tem o mesmo desenho dos outros que nós costumamos noticiar e que lamentavelmente ainda acontecem. O homem que não aceita o fim do relacionamento. Homens que têm a mulher como objeto, como algo que lhe pertence, como algo seu. E não aceitam quando a mulher não está mais afim do relacionamento. Parceiro, a fila anda. E tem que respeitar a individualidade, seja lá de quem foi, principalmente dessas mulheres
que os homens acham que são donos. Falando nisso, quase 200 mulheres vítimas de violência foram atendidas esse ano em centro especializado lá na cidade de Imperatriz. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que 9.000 processos estão em andamento aqui no Maranhão. A reportagem é de Beatriz Farias. Em Imperatriz, de janeiro até agora, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher realizou quase 300 atendimentos. E não são apenas números, são vítimas de violência, apenas pelo fato de serem mulheres. No ano passado, o centro realizou 187 atendimentos. Os números deste ano já ultrapassaram o de 2018. Nós temos vários fatores que contribuem para essas mulheres estarem hoje buscando mais rápido a justiça, a delegacia, os meios que elas podem. A informação hoje é muito mais comum você ouvir falar. A Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida. Em todo o Maranhão, mais de 9.000 processos estão em andamento na Justiça. Desses, 86% demoram a chegar a julgamento e arquivamento do caso. O levantamento foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, finalizado em maio de 2018. Uma das principais situações que dificultam o arquivamento do processo é quando os oficiais de justiça não conseguem localizar o endereço do acusado. Isso acontece quando o acusado não informa o local onde mora corretamente, ou quando na cidade o nome de uma rua está presente em mais de um bairro. Os servidores de Imperatriz tentam agilizar as ações para diminuir a quantidade de casos. Ela tem desde 2013 atingido as metas que são fixadas pelo CNJ, né? Os nossos servidores eles recebem uma gratificação de produtividade que é conferida a todos aqueles que ultrapassam o percentual que se é exigido pelo CNJ. A coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher comenta ainda sobre o apoio oferecido às mulheres por meio da rede de enfrentamento à violência em Imperatriz. Nós oferecemos atendimento psicológico, social, para que essa mulher se fortaleça. A nossa intenção, o nosso desejo é que ela se sinta empoderada, forte o suficiente para não desistir no meio do processo, para não voltar, para que ela tenha cada dia mais convicção de que o que ela está fazendo é o certo. Esse tema tem sido recorrente aqui neste programa. E não é involuntariamente, não. A gente tem procurado pautar esse assunto em diversas vezes aqui, por diversas vezes neste programa, que é a questão da violência contra a mulher. E eu quero até aproveitar que nós estamos no momento em que a gente está decidindo ou está pensando em quem vamos votar nas próximas eleições do mês que vem. E as pesquisas mostram que tem muita gente ainda em dúvida em que candidato escolher para deputado, para senador. Eu quero dar uma dica para você, que se de repente você está esperando algum ponto específico, ou esperando alguma coisa para você se decidir pelo seu candidato ou pelos seus candidatos, tá aí uma dica. Escolha um candidato, já que você está em dúvida, não sabe ainda em quem votar. Que tal escolher um candidato ou uma candidata que tenha militância na defesa das mulheres? Uma boa, a gente precisa ter essas vozes no Congresso, nas assembleias de todo o Brasil. A gente precisa ter vozes que defendam e que tenham esse histórico de defesa das mulheres, especialmente contra a violência que a gente vê que a gente tem noticiado aqui cada vez mais contra as mulheres. Então é bom ter essas vozes no Congresso Nacional, nas assembleias, enfim. Escolha, se você está em dúvida ainda e está procurando um motivo para escolher um candidato, escolha um candidato que defenda e que lute contra a violência praticada contra as mulheres. A gente tem falado aqui esses últimos dias a respeito de trânsito, a respeito de respeito ao trânsito, à vida no trânsito. E, lamentavelmente, os acidentes no Brasil, eles matam mais do que muitas guerras. Uma família morreu após colisão envolvendo 2 veículos na BR-010, zona rural de Estreito, no sul do Maranhão. Você está vendo as imagens aí e, de acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, olha só, gente, um automóvel GM Corsa sedã, esse aí de cor cinza, bateu em um caminhão baú Mercedes-Benz de uma empresa atacadista da região tocantina. O motorista desse carro, ou melhor, do carro que estava passando na imagem anterior, que é o Corsa,
Esse aí, ó, o motorista desse carro foi tentar fazer uma curva e invadiu a faixa contrária. O condutor do caminhão ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida. Morreram José de Moura Pacheco, de 55 anos, Francisco Antônio Pacheco, 82 anos, e Luzia Maria de Moura Pacheco, 80 anos. As vítimas eram do Pará e Piauí. Pelo sobrenome, a gente percebe todas da mesma família. A PRF investiga se o condutor do veículo teria dormido ao volante. O carro ficou completamente destruído e não me espanta de que ninguém tenha conseguido sobreviver ou de que tenha havido esse tanto de mortes aí nesse acidente. Uma família inteira. Em menos de 3 horas, 2 agências dos Correios foram assaltadas no interior do estado. Gente, foram 5 roubos a esses estabelecimentos este ano. Sobre o assunto, a nossa equipe de reportagem foi conversar com o presidente do Sindicato dos Correios e você acompanha com a gente na tela na hora dele. Foram 2 assaltos em uma manhã. Os 4 suspeitos do crime que aconteceu em Barreirinhas foram presos tentando fugir da cidade, com José Alberto Soares Araújo, Gilberto Garcia Oliveira, o Emerson Martins Alves e Creon Rosa Silva. Segundo a polícia, foram apreendidos a arma utilizada na ação e o dinheiro roubado. Em Mirinzal, o crime foi cometido por 2 homens que conseguiram fugir, mas foram localizados pela polícia, com quem trocaram tiros e acabaram morrendo. Conseguiram fazer o cerco lá ao local onde eles estavam, que é um sítio a princípio, e nesse sítio eles teriam reagido, teriam trocado tiros, as informações preliminares são essas, teriam trocado tiros com as forças policiais e tombaram no confronto. Tanto o assalto de Barreirinhas quanto de Mirinzal aconteceram de maneira rápida, foi uma questão de minutos. Mas os impactos da violência na vida dos funcionários não vão embora tão depressa assim. É que a recorrência das ações amedronta quem trabalha nesses locais. Neste ano já foram registradas 5 ocorrências. No ano passado, ao todo, 8 agências dos Correios foram assaltadas aqui no estado. E, infelizmente, durante mais de 7 anos, o governo não investe dentro da instituição para coibir esse tipo de situação. Então, levando a esse caos, a sociedade sai perdendo, o trabalhador sai perdendo. Por causa da exposição ao risco, é grande o número de ações por danos morais contra os Correios. Isso já é pacífico até no TST. Nós temos várias ações no Brasil inteiro onde os Correios é condenado por não estar trazendo segurança adequada às agências dos Correios. Tem funcionários que com essa ação já ganharam 20, 30 mil, 50 mil. Por meio de nota, a empresa disse que todas as unidades que operam com banco postal possuem cofre com retardo de abertura, circuito fechado de TV, alarme e, na maioria, vigilância armada. E que, além disso, oferece apoio assistencial, deslocando empregados envolvidos para avaliação médica e eventuais consultas com psicólogos e profissionais da área da saúde. Em contrapartida, a polícia considera fraca a segurança das agências. Os Correios, em especificidade sobre os Correios, porque não tem segurança, a segurança é muito pouca. E geralmente cidades em que não há agência bancária, o Correio movimenta valores altos, então se torna um alvo fácil aí desses bandidos. O Sindicato dos Correios também contradisse a nota da empresa. Não existe um trabalho da empresa para que vá até o trabalhador, escute o trabalhador ou peça para que ele se afaste. Infelizmente, tem algumas situações em que o trabalhador, mesmo sofrendo esses delitos, eles são obrigados a continuar trabalhando. E a gente sempre conversa com eles e pede para se afastar, para buscar auxílio médico, porque são situações e situações. Cada ser humano reage de uma certa forma a esse delito. E todo assalto é acidente de trabalho quando você está trabalhando. Você vai conferir comigo agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do Maranhão para hoje. Flávio Dino, pela tarde, participa de reunião em Milagres do Maranhão, caminhada em Santa Quitéria e carreata em Brejo. À noite, realiza comício em Anapurus. Roberto Rocha concede entrevistas em rádios de São Luís e em Lago da Pedra.
Ramon Zapata desenvolve atividade de campanha na região tocantina. Odívio Neto participa de encontro com a candidata à vice-presidência em uma aldeia indígena no município de Arame. Rosiana Sarney visita os municípios de Santa Inês, Santana do Maranhão e Magalhães de Almeida e finaliza em São Bernardo. Maura Jorge, às 4 da tarde, faz caminhada no bairro Saviana, na capital. Muito bem, eu vou para o intervalo comercial. Na volta a gente vai falar sobre esporte, tá? Preparação de Sampaio e Açaí para o jogo de sábado. Açaí, ó, eu tô pensando no açaí que eu já vou comer domingo na casa do meu amigo Vidal. É Avaí. Meu amigo Vidal, olha, domingo é mocotó e açaí. Já bota. Açaí não, que a gente come é juçara, né? Maranhense come é juçara. Meu amigo Vidal me convidou para Fernando, tu quer ir no mocotó no domingo lá na casa de Vidal? Mocotó com juçara que ele prepara lá na hora. Mas se eu chamar juçara, ele vai brigar comigo, porque ele, como é do Pará, ele disse que a gente come açaí, não juçara. Quer nem saber, maranhense é juçara e acabou a história. Eu sei que é diferente, tem gente que pensa que é a mesma coisa, mas não. Açaí é uma fruta, juçara é outra. Aliás, da juçara, bom mesmo é o palmito da árvore, da juçara. Tá? Mas o açaí, o fruto do açaí, ele tem mais polpa do que o fruto da juçara. Tem gente que pensa que é a mesma coisa e não é. A gente só chama de juçara porque a gente é maranhense mesmo e é nosso. Mas deixa eu mandar um beijo aqui para Jasmina Corrêa. Todo dia ela participa aqui. E a Ingrid Gomes já está com a gente aqui, diz que ama o programa e assiste todos os dias. Depois do intervalo comercial, Sampaio e Avaí para o jogo de sábado em Florianópolis, já se preparando. Eu volto já e falando em comida, daqui a pouquinho tem uma entrevista legal com uma nutri aqui no programa e vamos falar a respeito de um assunto bacana. Você come na rua, hein? Aquela comidazinha, não só o cachorro quente, não só o hambúrguerzinho, mas tem gente que vende comida mesmo, arroz, mocotó, feijão. Ali onde era o retorno da forquilha, tem uma mulher lá que vende uma, delícia, viu? Eu volto já, depois do intervalo. Estamos de volta, senhoras e senhores, e eu quero dar um recado para você que adora economizar. E todo mundo gosta de economizar. Não é não, Magalu? A Magalu tá tão bonita, né, rapaz? Olha aí. Gente, quem quer escolher o produto certo, quem quer preço baixo para aproveitar, olha aqui o lugar certo, ó. É o Magazine Luiza. É o lugar certo para você comprar, claro. Pode procurar que tem sempre uma loja pertinho de você. 15 lojas espalhadas em todo o Maranhão com os melhores preços do Brasil. No Magazine Luiza tem de tudo. Você quer uma TV gigante? Trocar essa TV aí velha que está na sua sala? Pronto, passa lá, gente. Geladeira, uma geladeira bacana, você escolhe o fogão que você quiser, trocar o seu smartphone, notebook, tablet, tem tudo lá para você renovar a casa inteira sem gastar muito. E tenho dito aqui, produtos de grandes marcas, descontos incríveis, promoções que só o Magazine Luiza tem. Então para que gastar tempo procurando? Que isso, vai logo para o Magazine Luiza, vai correndo que você não vai se arrepender. O Magazine Luiza tem tudo para você e para sua casa. Vem para o Magazine Luiza conferir. Vem ser feliz! Olha, tem preparação para o circuito de skate Imperatriz, tem preparação para o jogo do Sampaio e Avaí, que é sábado, né? O jogo de sábado lá em Florianópolis. Tem esporte na Difusora, tem o melhor do mundo, Laércio Júnior. Olá, hoje começamos falando de skate. Uma turminha bem legal vem se preparando para o circuito de skate que vai acontecer na região tocantina, lá na cidade de Imperatriz. Aos 10 anos, a imperatrizense que conquistou o Brasil com as manobras de skate está a caminho de uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Raíssa foi a 5ª colocada na primeira etapa do circuito brasileiro, 4º lugar na segunda etapa, colocações que garantiram a ela o 3º lugar no ranking brasileiro. A viagem para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é na próxima terça-feira. Entre os dias 20 e 23, Raíssa vai disputar a 3ª etapa do circuito. Enquanto não chega o dia do embarque, vai fazendo o dever de casa, aperfeiçoando as manobras 2 horas por dia na Praça Mané Garrincha. E eu estou treinando muito e que eu estou me esforçando para tentar competir com as minhas ídolas, como Pamela Rosa, Letícia Bufoni,
muitas também de fora, e isso eu quero para mim. E vai ser o meu objetivo esse ano. Boa sorte para essa galerinha e é uma boa pedida. Praticar skate tem muito adepto no Brasil e, claro, aqui em São Luís não é diferente. Falando agora de futebol, Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo diretamente interessava Sampaio Corrêa e Avaí. Foi a partida da última terça-feira, vitória do Juventude. Nós mostramos ontem aqui 1-0 diante do Atlético Goianiense. O resultado foi péssimo para o Sampaio Corrêa, mas foi bom para o Avaí. E o volante Judson falou sobre o jogo e, claro, da expectativa para a partida de sábado contra o Sampaio na ressacada. A gente fazia muito tempo que não perdia 2 jogos seguidos, a gente perdeu para o Paysandu e para o Criciúma. E mesmo o resultado de ontem tendo sido agradável para a gente, não adianta nada se a gente não vencer o Sampaio em casa no sábado. Agora é ter tranquilidade, trabalhar o restante da semana, para que no sábado a gente possa conseguir fazer o nosso dever de casa. O tricolor maranhense realizou um treinamento ontem, o Marcinho Guerreiro não faz mistério, Sampaio volta a ter 7 desfalques entre jogadores machucados e jogadores suspensos. Um dos suspensos é o goleiro Andrei, entra Busato no gol, a dupla de zaga titular retorna, daí dos males o menor, o Maracás e o Odair Lucas estarão jogando como titulares da zaga boliviana. O certo é que ele vai definir se joga com 5 no meio e apenas um jogador mais ofensivo, no caso o Bruninho, ou se mantém a formação das últimas partidas apenas trocando um centroavante por outro. Ele deve definir lá em Santa Catarina, no treinamento que vai ser realizado amanhã no CT do Figueirense. É aguardar para ver, hein? Sampaio e Avaí entram em campo no próximo sábado, às 9 horas da noite, na ressacada, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É com você. O Sampaio embarcou agora há pouco, né? Para Florianópolis. No sábado, o clube maranhense vai enfrentar o Avaí e o Fábio Cabral, inclusive, acompanhou. Vamos lá? O Sampaio embarca agora à tarde para a cidade de Florianópolis, onde o time joga no próximo sábado contra o Avaí de Santa Catarina. O time tricolor, que ocupa a penúltima posição da Série B, precisa vencer fora de casa para continuar na luta contra o rebaixamento. A 11 rodadas do final da competição, o Sampaio está a 6 pontos do primeiro time fora do Z4. O tricolor terá mudanças para o jogo de sábado e todos estão conscientes da necessidade de buscar os 3 pontos. Estamos num momento difícil, a gente sabe que estamos vindo de uma grande vitória contra um líder da competição, mas ainda a nossa situação é muito difícil, né? E a gente sabe que os torcedores estão apoiando, né? E isso é importante, os jogadores precisam disso. Se Deus quiser, a gente vai para Santa Catarina conseguir fazer um grande jogo novamente, conseguir uma grande vitória. Fábio Cabral para o Na Hora D. Valeu, Fabão. Gente, vocês perceberam que de um tempo para cá tem um boom da gastronomia gourmetizada? Tudo é gourmet hoje em dia, né? Tudo é gourmet. Às vezes você vai comer um churro, o churro custa R$2, mas o churro gourmet é 6, é 8. É? Mas não há nada que ofusque o brilho e o sabor das comidas de rua, não é mesmo, hein? É, eu gosto. E para fugir do desemprego, muita gente e alguns maranhenses também têm apostado na modalidade de vendas informais. Eu estava acompanhando outro dia informações a respeito desse mercado informal de comida no Brasil e cresceu muito, especialmente com o aumento do desemprego, com a falta de oportunidades. As pessoas que foram demitidas pegam ali o dinheirinho que sobrou, monta uma banquinha, um cachorro-quente, vai vender comida e tal. Mas é preciso cuidado redobrado, porque esses alimentos vendidos nas ruas, você tem que tomar cuidado, podem estar infectados com bactérias nocivas à saúde. Vamos lá. Que tal um cuscuz quentinho feito na hora? Ou um salgadinho? Ou prefere um espetinho com todo o seu arsenal de acompanhamentos? A comidinha de rua está em vários bairros, calçadas ou em frente de unidades de educação. Por aqui no Renascença, o seu José Vieira já trabalha há mais de 23 anos. Começou com uma barraquinha lá no primeiro prédio ainda. E para muitos é a melhor opção. Vale sim. Vale muito a pena. No Turu, o lanche é para todos os gostos. Tem batatinha frita, salgadinhos de todo jeito, churrasquinho. Bom para quem consome. Melhor ainda para quem vende. Este é o primeiro dia de vendas do casal que resolveu investir. Eu fiquei desempregada e para vencer a crise a gente não tem que ficar parado, tem que procurar algo para fazer, porque o comodismo não é comigo. Então eu tinha que procurar algo para me virar. Tenho um filho, tenho uma família, então eu tinha que procurar uma renda para sustentar a minha família.
E tem futuro mesmo, viu? No Monte Castelo, o churrasqueiro comenta que prepara uma média de 150 espetinhos todos os dias. E as vendas vão de vento em polpa. Quando o movimento está bem forte, vende 100. Quando está mais ou menos 80, aí começo de mês, que todo mundo está com dinheiro no bolso, sai bem mais, entendeu? E a comida aqui é reforçada, são 15 opções de acompanhamentos e olha só o tanto. A impressão é que não vai caber tudo na quentinha. Mas ó, cabe sim e são vários tipos de saladas, macarrão e tudo mais. Ah, não tem dinheiro? Sem problemas, aqui também recebe cartão. Tinha muito cliente que vinha e voltava. Aí estava questionando porque a gente não usava cartão, não pegava uma máquina para usar o cartão. Então a gente aceitamos débito e crédito. Sobre os cuidados que nós devemos ter ao comprar e ingerir esses alimentos, nós convidamos a nutricionista Bruna Corrêa. Vem para cá, Bruna, para a gente conversar. Fernanda, olha, puxa minha orelha aí, porque esse é um assunto que se deixar aqui eu converso o programa todinho. Seja bem-vinda, tá bom? Bruna, vamos lá. O que precisa tomar de cuidado? Porque não adianta, já faz parte da rotina das pessoas comer na rua. Ou porque não tem tempo de ir em casa, ou porque é mais barato do que ir num restaurante, às vezes. Quais são os cuidados que precisa ter no geral? Então, assim, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no local que a gente escolhe para fazer esse tipo de alimentação. Porque hoje em dia a maioria das pessoas não tem tempo de ir em casa, não tem um tempo disponível também para a refeição. Normalmente, o que disponibilizam é 15 minutos. Então, o que a gente tem que prestar atenção é o tipo de local. Onde é a localização desse local? Esse local ele fica perto de avenidas, porque isso também possibilita a sujeira dos carros que passam ali, a contaminação. Tem que ver também como é que é o tipo de armazenamento. Você observa, a maioria são abertos, então dá para você prestar atenção nesses quesitos. Agora tem que ter cuidado, por exemplo, no manuseio também. A mesma pessoa que está pagando é a mesma pessoa que está te servindo. Tem que prestar muita atenção nessas questões. Tá, então vamos lá. Nesse primeiro momento, o mais importante é do que o quê? É isso? Como está armazenado e como foi preparado também? Dá para perceber isso também? Dá. Como dá para ter... Às vezes a aparência do alimento. Por exemplo, se tem ali disponibilizado um vinagrete, você olha que a água está meio escura, você já vê que já passou do ponto. Então, às vezes, você pega até uma coisa, ela pode até te dar um norte de como está o todo também. Exatamente. É isso, porque se faltou cuidado ali numa saladinha, num vinagretezinho, eu posso já desconfiar que faltou cuidado também no arroz, faltou cuidado em outra coisa. Aí, consequente. Até porque num restaurante, inclusive é lei, a gente pode inclusive pedir para visitar a cozinha, mas quem está comendo na rua, você não tem como saber como é que isso foi preparado. Mas vamos para o que também. Beleza. Se eu já escolhi o local, eu vi que tem um mínimo de cuidado, de higiene possível ali, e escolher o que comer para minimizar qualquer risco, inclusive de uma infecção, ou até mesmo dá para tentar manter uma rotina saudável, mesmo comendo na rua? Dá, principalmente em locais que possibilitam self-service. Né? Agora a gente tem que ter cuidado mais em relação à salada, né? Porque a gente não sabe como que foi, se foi limpo exatamente, se teve o tempo necessário para matar as bactérias. Essas coisas sempre a gente tem que ter atenção, mas em alimentos crus. Agora, se algum alimento passa por um tipo de cocção, o preparo que vai ao fogo e eleva a temperatura, já diminui uma quantidade certa de bactérias que possam afetar você. Agora, claro, se é uma salada de maionese, aí a complicação é maior, porque tem a questão da salmonela, então isso pode te afetar dores no estômago, dor de cabeça, diarreia. Então é preciso também escolher até com cuidado o que vai comer na rua, porque tem alguns que podem ter um problema maior do que outros, é isso? Como, por exemplo, a salada de maionese. Ela precisa necessariamente de armazenamento refrigerado, a salada de maionese? Sim. Total cuidado com esse tipo de manuseio, porque ao mesmo tempo que ela pode ser uma delícia, mas também é muito, muito nocivo. Então, só aquele simples fato de você toda hora ficar abrindo, fechando o recipiente onde fica depositado a salada, já é um tipo de risco. Agora, Bruna, para quem deseja, por exemplo, manter uma rotina de vida com uma alimentação mais leve, é mais difícil fazer isso na rua porque não se tem tantas opções assim, né? É mais difícil. E aí o que faz? Como é, por exemplo, o carboidrato que vende geralmente nesses locais?
É o macarrão, é o arroz, e a gente sabe que esse não seria o ideal para quem quer manter uma rotina de vida saudável, né? Exatamente. Pois não. O que eu sempre dou de sugestão para os meus pacientes, ou você contrata algum local onde você pode passar e ele já te entrega a refeição montada do jeito que você quiser, ou então você vai a esse tipo de local. Hoje em dia, aqui, pelo menos em São Luís, já está crescendo esse tipo de serviço, né? Serviço. Então fica mais fácil. Assim, você disponibiliza o seu cardápio, o que você quer, ou escolhe o que tem disponibilizado lá e eles lhe entregam. Às vezes entrega congelado, ou aí você vai só esquenta, só leva para o trabalho e esquenta, armazena. Ou então você ele já disponibiliza já quentinho. E Bruna, outra coisa, a tentação de você, na hora do almoço, fazer o lanche em vez da comida mesmo, né? Porque geralmente é o que se tem mais. Você tem à disposição ali o hambúrguer, você tem à disposição o salgadinho com o refrigerante. E isso acarreta problema ao longo do tempo, né? Se eu ficar substituindo isso sempre na hora do almoço, por exemplo. Com certeza, porque esses tipos de refeições chamam de caloria vazia. Então, pode estar saciando nesse momento. Mas a longo prazo isso vai te trazer um malefício muito alto para a tua saúde, porque são calorias que não te traz nem nutrientes, não te traz vitaminas, não te traz nada, que é o momento, nesse momento, é o momento certo para você sentar, saborear a comida e se beneficiar desses nutrientes e vitaminas. Então, vamos lá, dá para a pessoa se esforçar um pouquinho para mesmo comendo na rua, fazer um pratinho mais colorido, uma saladazinha, com uma boa proteína, se livrar de fritura, não sei, dá para a pessoa se esforçar para fazer isso? Dá com certeza. É bom a pessoa sempre conhecer o local onde vai. Por exemplo, todos os dias eu tenho que comer fora de casa. Então, ver um local que você consiga fazer isso todos os dias no mesmo local, onde você conheça o preparo do alimento, em vez de ficar todo dia em um local diferente. Porque isso também pode aumentar a possibilidade de você ter algum tipo de infecção por esse alimento que você nem conhece o local. Bem, olha, pelo jeito é possível sim, mesmo na rua, com um pouquinho de esforço, de escolher o local certo, a pessoa comer direitinho, sem ter nenhum tipo de problema de saúde. Sim. Né? O arroz, por exemplo, se a pessoa não tiver uma opção de carboidrato ali diferente, uma batata doce, alguma coisa que eu possa substituir. Qual é a dica para o arroz? Para você, mesmo comendo o arroz, você cuidar do peso e tal. É quantidade? A gente tem que se atentar, porque o arroz é um tipo de carboidrato de absorção muito rápida. Então, a maranhense gosta de arroz. Então, você tem que só tentar diminuir a quantidade que você come, não colocar metade do prato só arroz. Mas a gente adora isso. E mais ainda, né? Enche o prato de arroz, mas não se contenta, bota o macarrão, bota o macarrão e ainda bota a farinha, pronto. E ainda bota o feijão. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Arroz, feijão, farinha e macarrão. A gente adora, né? Falar a verdade. Maranhense adoram a farinha mesmo. E é só carboidrato simples. Pois é. Aí vai tudo pra barriga. Então, pode até colocar, mas diminuir a quantidade, né? Pra tentar poder... se privar, tentar diminuir, por exemplo, hoje eu vou botar uma colher de arroz e uma de macarrão. Aí no outro dia, não, vou botar só 2 colheres de arroz e um pouquinho de macarrão, para tentar diminuir e não colocar todas as coisas de uma vez só. Disciplina. E escuta, e para evitar aquela história de comer muito, porque esse assunto em relação a quem trabalha na rua, não tem tempo de ir em casa, quem estuda, por exemplo, estuda de manhã, estuda de tarde, ou então sai do trabalho e vai ter que ir para o curso de tarde, alguma coisa assim. E aí, quando chega na hora do almoço, a pessoa está ali urrando, vai fazer um pratão. O que é bom a pessoa fazer nesses intervalos para exatamente não cometer esse excesso? Então, o que normalmente eu sempre indico? Na maioria dos meus pacientes, eles acordam cedo demais, não tem fome, e aí vai comer lá para o meio da manhã. Isso ia sendo o café. E aí depois já emenda no almoço. Aí fica um certo intervalo, onde ele poderia fazer alguma refeição mais prática, nem que seja uma fruta com uma barra de cereal, ou um iogurte, alguma coisa que
possibilite que ele não chegasse na próxima refeição, no caso do almoço, querendo comer o mundo, né? Porque isso é o que normalmente acontece quando não se faz. Até o prato também, né? Fora que nem mastiga direito, né? Sim. Porque chega lá... A pressa para voltar, para terminar logo, para ir para o trabalho. Que também isso dificulta, né, nesse momento, mas sempre tentar fazer em alguma refeição nesses intervalos. Nem que seja essas coisas mais práticas, porque hoje em dia também é mais difícil para levar para o trabalho uma alguma paçoquinha coisa. sem açúcar, pode? Pode ser. Uma paçoquinha, tem umas paçoquinhas que eu já vi que tem sem açúcar. Vende muito em loja de suplemento. E a pessoa nem percebe que não tem açúcar. E não são caras, não. Dá para fazer então, uma barrinha de cereal, uma maçã, uma banana, uma coisinha que dê para você levar e que não vai estragar. Exatamente. Pronto. Eu quero agradecer a presença da Bruna aqui, nutricionista. E se deixar aqui eu vou embora, viu, Bruno? O pessoal já tá dizendo assim, tá bom, já deu tempo já. Mas te agradeço a presença aqui com a gente, tá bom? Obrigada também. Obrigado. À disposição, tá legal? Quando você quiser voltar. E quero aproveitar também para mandar um alô aqui para a galera que está no Facebook conosco. Fernandinha, depois prepara os alôs aí da galera tá descarregado. Você me diz isso e eu falo no ar. Bruna Caroline. Oi, Bruna. Vocês estão muito malvados. Outro dia foi matéria sobre comida vegana. Hoje é comidinha de rua que amo. Eu tô com fome. Eita, Bruna, beijo. O que a Jasmina disse assim? Mas onde tu achou essa correia? Qual é a correia? Onde tu achou essa? Eu não entendi, Jasmina. Me explica aí. A Kilka. Manda um abraço para Kilka e Laura, sempre ligadas aqui comigo. E meu amigo José Sena, deixa eu ver, José Sena, todos os dias, Geisel, todos os dias da semana, no almoço, tô ligado aqui na hora D. Aê, meu garoto, almoçando conosco, né? E só eu é que termino o programa aqui ainda com fome, viu? Gente, chega ao Brasil, Bianco é a primeira linha de creme dental com nanopartículas de tricálcio fosfato, que ajudam na reconstituição do esmalte dos seus dentes. Mesmo que você mantenha uma rotina de alimentação saudável, os dentes eles são atacados, é o ataque ácido, isso desgasta o esmalte dos dentes. Quando a gente bebe suco de frutas ácidas, refrigerante, vinho, os dentes vão ficando ao longo do tempo sensíveis e amarelados. Mas usando o Bianco diariamente você pode reconstituir o esmalte dos seus dentes. Veja só. Meus dentes estavam ficando sensíveis e amarelados. Minha dentista disse que a culpa é de uma tal de erosão ácida dentária, que é causada, por exemplo, por refrigerante ou coisas que eu amo, como suco de laranja, vinho. Aí eu perguntei para ela se é possível proteger o esmalte sem abrir mão dessas coisas. Aí ela me apresentou Bianco, que protege e repara o esmalte contra a erosão. Já reduziu a sensibilidade e os meus dentes estão ficando brancos novamente. Agora, Bianco me acompanha no meu dia a dia. É um produto com uma fórmula exclusiva, testado clinicamente e você vai encontrar nas melhores farmácias e supermercados. Geisel, já procurei e não achei. Opa, fala com o gerente aí da sua farmácia preferida e diga que você quer os produtos da Bianco, tá legal? Quer mais informações? Descubra Bianco no site biancooralcare.com.br. Tá na hora da gente ir para o intervalo comercial, eu volto já. Rapaz, ontem eu fiz um caba ficar famoso aqui neste programa. Se chama Vinícius Aquino. Eu mandei um alô para ele ontem aqui, né? Fiz a dancinha do Silvio Santos. E aí, hoje eu faço ele ficar mais famoso ainda. Olha, ó, Vinícius, olha, pedi um alô ontem, hoje eu faço ele ficar mais famoso ainda, que hoje vai aparecer uma foto dele baquioso na televisão. Olha aí, ó. Em que as portas se abram para você, Vinícius. As portas do armário. As portas do armário, olha, tu é mal, rapaz. Voador, tu ri, né, voador? Rapaz. Meu amigo Vinícius, um abraço para você de novo, viu? E para não ficar com ciúme, Ana Laura também e Thales. E meu amigo Marco Aurélio. Pronto. Cerca de 200 quilombolas continuam ocupando a sede do INCRA na capital maranhense. Eles reivindicam maior celeridade no processo de titulação de terras e o cumprimento de acordo firmado há 3 anos e não cumprido
pelo órgão. Na verdade, são acordos, no plural. Há 3 anos, esses acordos estão lá e não foram cumpridos. Ontem à noite, houve uma reunião com representantes nacionais do INCRA, mas não houve acordo. Após horas de reunião entre os representantes do Movimento Quilombola do Maranhão, Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu, Comissão Pastoral da Terra, Defensoria Pública do Estado e Comissão de Direitos Humanos da OAB no Estado, com representantes do INCRA, o Movimento Quilombola do Estado decidiu pela permanência da ocupação na sede do órgão em São Luís. A proposta feita pelo INCRA de Brasília, pelo coordenador Antônio Oliveira, foi de limitar o diálogo com os quilombolas para uma comitiva de 6 pessoas em Brasília, com o presidente nacional do órgão, que pagaria todas as despesas dos viajantes. Hoje, cerca de 200 quilombolas e quebradeiras de coco babaçu, representando os mais de 70 territórios cujos processos estão parados no INCRA, participam de forma democrática das decisões. Na ocasião, o INCRA pediu desculpas aos quilombolas pela incapacidade de cumprir com o acordo feito em 2015, que acelerava o processo de regularização fundiária de mais de 70 territórios quilombolas. Em nome do INCRA, pedir desculpa do INCRA sério, porque aquele acordo, como disse Geraldo, você não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma, pelo contrário. Agora, aqueles que estavam nos nossos papéis aqui na época, infelizmente, eu acho que não pensaram do que é um relatório, um RTT. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, tem RTT que passa 8 anos para cumprir um RTT. O movimento continua agora reforçado por mais 2 comunidades que lutam por reforma agrária e os quilombolas que ocupam a sede do INCRA reivindicam a presença do presidente nacional do órgão em São Luís. E outra coisa, é daqui para amanhã, esse camarada tem que pisar aqui, ó. Ele tem que pisar aqui, ou é ou não é? Isso aqui é palavra de quilombola. É palavra de povo tradicional, que está sendo respeitado pelo INCRA. Até amanhã, não tem mais conversa. E que pode dizer para ele, a gente vive. Agora quem vai pagar a despesa é o INCRA. E não tem conversa. Você sabia que o Maranhão possui um total de 1.600.000 pessoas com deficiência? Pois é, mais de 200.000 moram aqui em São Luís. Pensando em ajudá-los a ingressar no mercado de trabalho, o Sebrae preparou um curso de atendimento ao público, como mostra a reportagem de Fábio Cabral. Uma recepção calorosa para uma turma especial. 21 jovens com síndrome de Down estão participando do primeiro curso oferecido pelo Sebrae Maranhão para pessoas com deficiência. Acompanhados pelos pais, eles participaram na manhã desta quinta-feira da aula inaugural do curso Atendimento ao Público, que terá carga horária de 150 horas e uma metodologia específica para os participantes. Esse trabalho ele vai ampliar o campo de autonomia desse jovem. Então eu acredito que o Sebrae está inovando, né, com esse público-alvo. Eu acredito que é uma esperança e é um marco para o Maranhão. A iniciativa é uma oportunidade para eles saírem daqui preparados para empreender ou ingressar no mercado de trabalho. Os egressos desse processo de capacitação, eles estarão se colocando ou como empreendedores ou como pessoas capacitadas para trabalhar com empresas, né? Empresas que serão parceiras no processo de absorção dessa mão de obra qualificada em seus empreendimentos. No Maranhão existem 200.000 pessoas com algum tipo de deficiência. Jovens como a Bia, que aos 28 anos ainda não teve a primeira experiência profissional, mas com o apoio da mãe e participando do curso, espera que essa oportunidade chegue logo. Deu meu próprio emprego para poder conseguir ter meu próprio salário, para não pedir ajuda dos meus pais. A gente tem uma atividade vivencial. Eles vão participar de jogos, atividades simuladas, vivenciando o dia a dia realmente de um trabalho de atendimento ao público. Deixa eu me corrigir aqui na informação que eu dei nos números. Na verdade, quando eu falei 1.600.000 deficientes, na verdade é no Nordeste esse número, não no Maranhão, perdão. E 200.000 que eu havia falado que era São Luís, 200.000 só no Maranhão. Aí sim, a informação é essa. 1.600.000 no Nordeste, 200.000 somente no Maranhão. Peço desculpas aí pela informação equivocada inicialmente, tá? Sobre o ocorrido na Universidade Estadual do Maranhão
ontem à noite, que nós já falamos aqui no programa, no início do programa, onde o rapaz de 18 anos manteve a jovem namorada refém, a UEMA informou que Paulo Ricardo Lima, de 18 anos, entrou no campus Balsas e seguiu até uma sala de aula do curso de matemática. Ao sacar uma arma de fogo, pediu a saída dos professores e dos alunos, ficando apenas com a ex-namorada, aluna do curso. A direção do campus acionou a polícia militar, que assumiu a condução do caso. Por volta das 11 da noite, a estudante foi liberada pelo ex-namorado, que se entregou à polícia. Garantiu que na hora do ocorrido havia a UEMA garantiu que na hora do ocorrido havia 2 vigilantes terceirizados prestando serviços ao campus que, dentro do limite de suas atribuições, contribuíram com a resolução da questão. A universidade disse repudiar qualquer forma de violência, ameaça, tortura física ou psicológica que atente contra a integridade da pessoa humana, sua vida e liberdade. A Procuradoria Jurídica da UEMA acompanhará de perto os desdobramentos do episódio na esfera policial. Eu tenho informação que nós já temos uma matéria pronta lá da nossa TV em Balsas e outras informações, portanto, e já com essa matéria produzida pela TV de Balsas, você vai acompanhar com a gente no Jornal da Difusora às 6h55 da noite, aqui na Difusora daqui a pouquinho, tá? Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço ao pessoal lá de Itapecuru Mirim, meu amigo José Ricardo, ele está sempre ligado com a gente, José Ricardo Corrêa, Nara Cantanhede também, deixa eu ver o que a Nara mandou de recado aqui. Boa tarde, coisa linda, tá vendo? Isso é a Fernanda que fica mandando isso aí, ó. O Heronde Silva, oi, sou fã, gostaria que mandasse sempre um alô para mim em Grajaú, Heronde, valeu, a Heronde está lá em Grajaú. Rosilene Souza, manda um alô para mim, a galera do bairro São José, em Chapadinha. Sou sua fã, você é muito gato. Mais uma que está recebendo dinheiro de Fernanda para dizer isso aqui. Raíza Dutra, beijo para você. E a sua mãe, Fátima, lá de Anajatuba. A mãe da Raíza. Pela manhã, nossa equipe de reportagem foi até São José de Ribamar conferir denúncias de falta de infraestrutura nas ruas do J. Lima e na avenida principal do bairro, a Mascarenhas de Moraes. Algumas vias até começaram a receber melhorias, mas a pavimentação não foi concluída. Dona Maria mora na rua 13 do J. Lima. Recentemente, a dona de casa e os outros moradores foram beneficiados com a passagem de máquinas na rua. A situação até melhorou, mas o serviço não foi concluído. E o pior, alguns problemas permanecem. O que mais revolta a idosa, a poeira. Todos os dias, o marido precisa jogar água na porta de casa para amenizar o problema. Toda tarde, todo dia ele está molhando isso aqui tudinho, porque ninguém aguenta por em casa. Não é só a rua 13 do bairro. Em outras vias do J. Lima, é precária a infraestrutura. Seu Pedro mora há 30 anos no bairro. O aposentado reclama que a falta de pavimentação das ruas é um dos principais problemas da área. Uma dificuldade antiga enfrentada pelos moradores. Quantos anos nós estamos aqui? Eu moro aqui há 30 anos. A situação aí nessa rua, direto assim, todo tempo aí. A sua rua nunca teve asfalto? Nunca. Não é só nas ruas do J. Lima, em São José de Ribamar, que falta pavimentação adequada. Na Avenida Mascarenhas de Moraes, principal do bairro, também mais problemas. A via foi até asfaltada, mas os buracos já apareceram. Nestas condições, compromete o tráfego de veículos. Isso aqui é um trabalho em vão que eles fazem, que é um trabalho mal feito, né? Se fizesse a tubulação de esgoto normal, ficaria bacana, mas infelizmente ele faz essa gambiarra, né? As obras de infraestrutura foram iniciadas, mas não foram encerradas. As pessoas cobram a conclusão do trabalho para a melhoria da infraestrutura na área. Porque foram colocar esse horror de placa aí para fazer benefício, ajeitar essa estrada, e ela continua do mesmo jeito aí. Tá essa porcaria aqui, essa coisa horrível. Para que botaram placa aí? Só para dizer que vão fazer o serviço, tem que concluir o serviço. Pois é, né? Na hora dele termina aqui. O Zé Cirilo vem aí com o primeiro tempo. Aí ele para entrar a propaganda eleitoral, que eu convido você a assistir, para você ter mais elementos para tomar a sua decisão. E a gente se reencontra amanhã. Grande abraço a todos vocês.